Bem-vindos a mais uma imersão estratégica de pré-mercado. O objetivo hoje é traçar um mapa tático, operacional e macroeconômico absoluto para esse dia 6 de março de 2026. A missão de quem vai sentar na mesa de operações daqui a pouco exige um nível de precisão cirúrgica. E é exatamente isso que a gente vai entregar aqui. Exato, é um dia que não perdoa erros. Com certeza. A ideia é cruzar os modelos de microestrutura de mercado, focando na exposição das gregas e nas muralhas de opções, com esse choque severo que estamos vendo na macroeconomia global nesta manhã. O foco da nossa análise é 100% voltado para a abertura do WDO, o nosso dólar futuro, e, claro, do WInfute, o índice futuro. E temos muita coisa na mesa hoje, né? Relatórios de fluxo institucional, calibragem da vizinhança emergente, os painéis de gama. Isso. E para dar o pontapé inicial, a gente precisa mapear a temperatura da água. E olha, pelo que os modelos indicam logo cedo, a água está fervendo. Fervendo é pouco. O clima hoje é de um risk-off intenso. E a palavra intenso talvez seja até um eufemismo hoje. O que os dashboards capturam nesta madrugada é a materialização de um evento de cauda bem clássico. Uma tempestade perfeita. Totalmente. Estamos vendo a sobreposição de um choque geopolítico agudo com uma reprecificação extremamente violenta da curva de juros americana. Aquele consenso que flertava com ciclos de cortes de juros, ele foi atropelado nas últimas horas. Atropelado e jogado para fora da pista. É isso. A narrativa do higher for longer não está apenas de volta ao controle. Ela assumiu o volante a 200 por hora. É um ambiente de drenagem rápida de liquidez. O capital institucional está ativando os gatilhos de proteção agora mesmo. Puxando o plug dos ativos de risco. Exatamente. Puxando o plug e penalizando severamente o complexo de mercados emergentes. Certo. Let's unpack this. Porque esses dois motores de drenagem de liquidez não estão atuando de forma isolada. Eles estão se retroalimentando numa espiral perigosa. O primeiro gatilho é puramente geopolítico e bate direto nos termos de troca. E bate pesado. Sim. A escalada no Oriente Médio atingiu um nível que a mesa não precificava na sexta-feira passada. Os relatórios confirmam a Operation Epic Fury e a Midnight Hammer em andamento, com ataques a infraestruturas energéticas e aquele evento tático bem tenso perto do Estreito de Hormuz. O que já muda toda a dinâmica de oferta global. Muda na hora. O reflexo na tela foi instantâneo, com o Brent e o WTI saltando de forma parabólica. O mercado de opções de energia já entrou em modo de pânico, precificando uma disrupção severa de oferta. O que agrava a situação é justamente a mecânica de transmissão desse choque. Um salto súbito no preço do petróleo atua diretamente como um choque de oferta restritivo. Ele reintroduz aquele fantasma da inflação de custos no pior momento possível para o Federal Reserve. E é aí que o segundo motor da tempestade entra rasgando, né? O relatório do payroll divulgado ontem, esse foi o golpe de misericórdia. Um NFP de 225 mil vagas criadas. Contra um consenso que esperava 160 mil. Pois é. 225 mil contra 160 mil já seria horrível para quem estava posicionado em juros curtos. Mas os ganhos médios por hora subindo 0,4% na margem, isso cimentou o problema. O mercado de trabalho rodando quente desse jeito, somado à inflação energética importada na veia da economia, pulveriza de vez a tese de cortes iminentes. Não tem como justificar corte com esse cenário. Impossível. A precificação na curva de Fed Funds agora aponta, e isso com muito otimismo, para um único corte ao longo de todo o ano de 2026. Exato, e o estrago no board é visual para quem acompanha os terminais. O US 10Y, o Treasury de 10 anos, foi ejetado para a região de 4,42%. O DXY simplesmente rasgou a faixa dos 104,50. Rompimento agressivo. Muito agressivo. E quando a gente cruza isso com o VIX operando acima de 23, batendo 24, fica claro que isso não é mais só uma correção técnica de portfólio. Não mesmo. Historicamente, VIX nesse patamar com DXY em forte expansão sinaliza uma zona de estresse sistêmico onde os algoritmos de paridade de risco são forçados a desalavancar agressivamente. Se a ponta livre de risco americana passa a remunerar nesse nível de 4,42,
O carrego que financia posições em high beta, como é o caso dos nossos emergentes, se torna insustentável. A conta não fecha mais. Não fecha. As tesourarias apertam o botão de venda para cobrir margem e repatriam dólares. É um movimento inelástico. Eles não estão avaliando o fundamento específico de cada país neste momento. Eles estão apenas cortando o risco da carteira por conta do salto no VaR. O value at risk explode e o algoritmo vende. Simples assim. Vende sem perguntar o nome do ativo. O que nos joga direto para nossa vizinhança. Olhando para a calibragem dos pares emergentes, o ZAR da África do Sul e o MXN do México sempre dão o tom do que vai acontecer na B3. Como é que o fluxo institucional operou essas moedas na madrugada? A leitura foi brutal. Tem algum sinal de resiliência isolada ou é uma varredura sistêmica geral? Nenhuma resiliência. Zero. O painel de correlações atesta uma saída indiscriminada e perfeitamente coordenada. O USD0 saltou mais de 1,4%, acompanhando a queda do ouro e a aversão a risco, mas o que chama atenção mesmo é o peso mexicano. O queridinho do carry trade. Isso, o USD-MXN, que costuma ter aquele colchão do nearshoring para segurar certos trancos, simplesmente não suportou e rompeu o nível crítico de 17,85. Um rompimento forte. Forte e muito simbólico. Quando a moeda que era a queridinha do carry trade global sofre uma liquidação dessa magnitude, fica provado que o fluxo é top-down. Não há espaço estatístico para moedas de commodities operarem descorrelacionadas do DXY num dia como hoje. O beta dos emergentes foi ativado para baixo de forma uníssona. É um arrastão de liquidez, e se lá fora a tempestade é perfeita, aqui dentro o telhado já estava vazando. A fotografia doméstica capturada pelos relatórios de hoje é bem amarga. O Brasil não ajuda o Brasil hoje. Nem um pouco. PIB estagnado em 0,1%, indústria andando para trás e a Selic engessada na casa dos 15% porque o IPCA roda 4,44% e ioiô. Lambendo o teto da banda de inflação. Lambendo o teto. A âncora fiscal também não ajuda com aquele ruído persistente sobre R$ 1 trilhão consumidos apenas com os juros da dívida. Trazendo isso para o mercado de juros, como é que a curva DI está absorvendo toda essa sobreposição de riscos? A curva DI entrou num processo severo de bear flattener, e isso logo após um período de bear steepener muito agressivo. Um estresse em cima do outro. Exato. Os prêmios exigidos na barriga da curva simplesmente dispararam. O mercado está precificando não apenas o prêmio de risco geopolítico e a alta dos yields americanos, mas também embute um risco fiscal doméstico latente que voltou para a mesa. E a gente vê isso direto no Credit Default Swap, né? Sim, o spread do CDS alargou forte. O resultado prático disso tudo para o mercado de equity é asfixia pura. Uma curva de juros operando com esses níveis de prêmio atua como um buraco negro para o valuation do Ibov, sugando qualquer atratividade de fluxo estrangeiro direcional. O gringo olha para esse custo de oportunidade de capital e prefere ficar de fora. Certo. Here's where it gets really interesting. Vamos descer do panorama macro e conectar isso direto com a tela, entrando na microestrutura de mercado. Agora é a hora da verdade. O spot do WDO, nosso dólar futuro, fechou orbitando a região dos 5.302. Olhando para as matrizes de exposição gama, como é que os market makers estão posicionados para receber esse tsunami macro hoje na abertura? O choque macro sugere uma abertura violenta de alta no dólar, né? Mas a microestrutura revela um detalhe fascinante para hoje. O WDO está atualmente ancorado num regime de gama positivo. E o ponto de inflexão, o Gamma Flip, está afundado lá no 5,75. Exatamente isso. Num regime de gama positivo, a estrutura teórica obriga as mesas de derivativos a operarem contra a tendência do mercado, para balancear o delta das carteiras. Ou seja, eles atuam como amortecedores. Isso, eles absorvem a volatilidade, ficam vendendo nas esticadas de alta e comprando nos repiques de baixa. O grande problema de hoje é testar até onde essa absorção matemática aguenta frente a um fluxo macroexógeno tão pesado. O macro batendo de frente com o micro. E considerando esse regime de gama positivo, onde estão as muralhas? Quais são as zonas de absorção imediatas que vão balizar o intraday de quem vai boletar hoje? O mapa de calor do NET-OI, o Open Interest, mostra a call wall isolada no patamar de 52,50.
mas os dados apontam uma anomalia estrutural muito forte aí. Aquela concentração de puts. Exato. Existe uma concentração brutal de puts atuando nesse mesmo strike de 52,50. O que deveria ser uma resistência comum acabou virando um suporte magnético pesado para o dia. A put wall de fundo, que é a barreira de contenção primária de fato, está montada mais abaixo, no 51,50. Então temos o 5.250 não como teto, mas funcionando quase como um assoalho tático imediato por conta dessa concentração magnética de puts. Perfeito, funciona como um chão de concreto. Cruzando a pressão de compra brutal que vem do macro com essa contenção micro dos formadores de mercado, como fica a modelagem da probabilidade direcional e o expected range para o Dow Foot na sessão de hoje? A tendência macro do dia é puramente direcional para alta. Moeda americana massacrando os pares pelo mundo todo. O cálculo quantitativo de expansão de volatilidade dá um expected range oscilando entre 5,266 na banda inferior e 5,339 na banda superior. O range bem amplo. Amplo porque a volatilidade contratada é alta. A leitura tática é que, devido ao gama positivo, o ímpeto de alta será balizado. O fluxo comprador institucional deve forçar o preço a buscar essa banda superior lá no 5,339, mas os market makers estarão lá fornecendo liquidez na venda. Segurando o preço. E se houver alívio? Se houver qualquer respiro no choque global ao longo do dia, o nível do 5,250 será o grande ímã gravitacional que vai segurar os repiques de baixa. Isso desenha um campo de batalha muito claro para o dólar hoje. Fluxo macro agredindo para cima, modelos microestruturais freando as extremidades. Agora, vamos virar a chave para o Infield. O índice futuro hoje promete ser um teste para cardíaco. Sem dúvida. O fechamento de referência do índice no spot foi 181.889 pontos. A proxy do EWZ em Nova York já nos canta a bola de um gap de baixa brutal, capturando toda a aversão a risco e o massacre nos ADRs. O que a estrutura de opções do índice nos mostra para a abertura? O retrato do Infield é de uma assimetria extremamente perigosa. O teto de liquidez, a call wall, está lá em 201.205 pontos, ou seja, completamente fora de jogo para a sessão de hoje. Não vai nem fazer cócegas no preço. E o Gamma Flip está lá no porão. Exato. Posicionado lá embaixo, nos 130.783. Teoricamente, isso mantém o modelo todo em gama positivo. O mercado deveria, na teoria, amortecer a queda. Mas há um porém gigantesco aqui. E esse porém atende pelo nome de put wall, certo? O grande porém do dia. Onde está armada essa trincheira de defesa institucional? A put wall principal, que é a nossa grande zona de perigo, cravou nos 181.084 pontos. Está perigosamente perto da precificação de abertura que o EWZ está sugerindo. Quase colada. Colada. E para adicionar pimenta nessa estrutura, o Max Pain se distanciou para cima, estacionado nos 191.144 pontos. Mas o grande elefante na sala para os analistas quantes hoje é o mercado de volatilidade. A volatilidade implícita, a IVATM, calculada em cima da proxy, explodiu para casa dos 53%. 53% é um nível de estresse absurdo, e esse nível de IV encarece as opções a um ponto em que a exposição VANA se torna o principal vetor de risco direcional da sessão. VANA vai ser a palavra do dia. Vamos aprofundar um pouco mais nisso porque é vital para quem vai operar o índice. Com a IV batendo 53% e uma exposição VANA gigantesca, o pinning risk nas opções de 0 dias para o vencimento, a 0 DTE, em cima desses 181.084 pontos, vira uma bomba relógio na mão dos market makers, não vira? Vira um barril de pólvora. Porque se o preço perder essa parede dos 181.000 com o VIX lá fora subindo sem parar, a mudança no delta dessas opções vai forçar a mesa a zerar carteira a mercado, o que só vai agravar a queda. É a leitura perfeita do fluxo. Esse é o gatilho clássico para um gamma squeeze invertido. Um squeeze de baixa. Isso. O pinning risk tenta ancorar o preço no 181.084, porque os institucionais querem deixar essas opções expirarem sem valor. Eles querem capturar o prêmio que já está absurdamente inflado por ACV de 53%. Eles querem embolsar o prêmio e segurar o preço ali. Exatamente. Mas se o gringo vier batendo forte a mercado na abertura, rasgando o gap de baixa e caindo para baixo dessa put wall,
Os provedores de liquidez entram num ciclo de retroalimentação negativa e violenta. A proteção via VANA vai forçar a venda de futuros no book. Vai forçar venda para cobrir o delta que entra em expansão rápida. Eles vendem índice para se proteger, o que empurra o preço mais para baixo, o que exige mais venda. É uma bola de neve. So, what does this all mean para a probabilidade direcional do WIN hoje? A tendência primária grita baixa. A probabilidade da abertura é testar de imediato essa resistência de concreto na put wall ou até abrir ligeiramente abaixo dela, dependendo do leilão. Exato. E se essa muralha não segurar o tranco logo nos primeiros minutos, o efeito cascata das tesourarias rolando delta negativo pode transformar uma queda direcional num evento de capitulação intraday pesado. O risco de expansão de cauda no índice é muito agudo hoje. Agudíssimo. Se o fluxo gringo, pressionado por essa liquidação generalizada de emergentes, não respeitar os 181 mil pontos, a ausência de barreiras de liquidez imediatas abaixo disso significa bolsões de ar no book de ofertas. Fica aquele vácuo de liquidez na pedra. Um vácuo total. As quedas podem ser rápidas e violentas até o algoritmo conseguir encontrar a próxima zona de absorção real. Com todo esse mapeamento denso na mesa, vamos sistematizar as regras de engajamento diário. Para quem opera um micro ali no fluxo, qual é a síntese da estratégia tática frente a essa colisão de forças titânicas? O primeiro mandamento de hoje, o mais importante: não brigar contra a macroeconomia. O direcional do dia já está contratado por esse choque de liquidez global. Então nada de tentar achar a fundo o topo heróico? De jeito nenhum. Para o dólar futuro, o WDO, o viés tático é focar em oportunidades na ponta compradora através dos repiques. Aproveitando o respiro para tomar lote. Isso. Com aquela anomalia do Net OE estabelecendo o 5250 como suporte magnético, essa é a região de referência para o Sniper Entry. A entrada precisou ocorrer com proteção matemática rigorosa, utilizando a muralha estrutural como barreira para o stop técnico. Aproveitando o comportamento do formador de mercado que vai atuar comprando essas correções para ajustar a carteira. Perfeito. Você entra junto com o market maker defendendo a posição. E para o WIN, a abordagem precisa ser diametralmente oposta em termos de timing, certo. A trincheira do 181.084 vai definir o humor da B3, então não dá para entrar atirando. O WIN exige postura de observador tático nos primeiros minutos. Não é sessão para antecipar rompimento logo na abertura do leilão. O conselho prático é aguardar a dinâmica dos primeiros 10 a 15 minutos. Deixar a poeira baixar um pouco. Isso. A pergunta que o order flow vai ter que responder para quem está na tela é: o bolso profundo do market maker no regime gama positivo consegue absorver a agressão gringa e defender o pinning no 181.084? E se ele conseguir defender? Se defender e o fluxo gringo secar, o índice lateraliza ou ensaia um repique fraco em direção à média. E se não defender? Se rasgar a parede? Aí o jogo muda. Se o fluxo institucional romper e consolidar abaixo da parede com agressão contínua, o operador vira a chave para a venda agressiva, buscando justamente a inércia do stop em cascata, que é o famoso aperto de Vanna que a gente detalhou. Chegamos ao fim de mais um mapeamento estratégico denso. O valor inestimável de integrar as peças do xadrez macro, compreendendo os impactos em cascata de um payroll atípico e de tensões geopolíticas diretamente com a leitura microscópica de order flow e superfícies de volatilidade, é o que garante a sobrevivência na mesa de operações num dia de tempestade como hoje. É a única forma de sobreviver. É a diferença entre operar com base em ruído, tomando violinada, ou navegado guiado pelas probabilidades quantitativas reais. E para fechar o nosso raciocínio de hoje, deixo uma provocação para reflexão crítica ao longo do pregão. Manda! A gente está presenciando um choque frontal de paradigmas. De um lado, a arquitetura puramente matemática dos modelos de precificação de derivativos, aqueles algoritmos desenhados para travar ranges, extrair θ e manter o preço dentro da casinha. Os defensores da estabilidade. Isso. Mas, do outro lado, temos o imprevisível, a força bruta de mísseis no Oriente Médio e do rebalanceamento de portfólios trilionários em Nova York sendo liquidados a mercado. Um evento de cauda clássico. Exato. Em uma janela onde o VaR global explode e a liquidez desaparece num piscar de olhos, quem cede primeiro?
Será que a muralha de concreto de bilhões de reais posicionada nos derivativos vai conseguir represar o tsunami de venda cega a mercado? Ou será que a muralha vira pó? Essa é a grande questão. Veremos a matemática capitular perante o fluxo macro, transformando os guardiões da liquidez nos principais aceleradores do pânico? A tela vai nos dar essa resposta em tempo real. Uma provocação excelente. Essa é a grande tese que o tape reading vai validar hoje, tique a tique, ordem a ordem. O modelo matemático desenha as linhas do campo, mas a agressão direcional institucional é sempre o juiz final. Nossa imersão termina aqui. A aplicação dessas informações exige disciplina extrema, gestão de risco blindada atrás das defesas corretas e muito pragmatismo na leitura do book. Bom pregão a todos e até a próxima!